diretora. Bom, de volta aqui com a segunda parte do nosso Redação Vitrine desta segunda-feira, hoje dia 10 de junho de 2019. Agora a gente já está aqui já com o Paulo de Oliveira, que é presidente do SEAC. Seja bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado ao Cássio, a você, pra gente é uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado. Olá, Cássio Oliveira. Sabe da correria que é do Paulo, que é do SEAC aqui em Presidente Prudente. Mandar um abraço, né, para o nosso grande amigo Luciano Sanches também, né? Radialista, locutor esportivo também, que trabalha há vários anos lá no sindicato, que fez também essa ponte aqui conosco. Obrigado pela vinda, né, Paulo? Acho que é importante esse debate. Nós estamos aqui com esse jornalismo, Redação Vitrine, nós estreamos na última segunda-feira, dia 3, para debater, trazer o jornalismo local, regional, valorizar também esse importante veículo de comunicação. E hoje nós temos aí as redes sociais, o YouTube, nós estamos transmitindo ao vivo agora no nosso canal no estúdio Vitrine Euromarketing. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Eu agradeço muito, saudar o Luciano, é um parceiro junto com a gente também, um parceiro da comunicação de Presidente Prudente. Falar da importância de você, Cássio, que a gente já conhece há bastante muito tempo, né? Isso, dentro da área de comunicação, no jornal, no contato com a rádio, as assessorias também de imprensa. Então, para a gente é uma alegria ver que esse espaço aqui no Euromarketing está tão bem ocupado, com um cenário bonito como esse, com um estúdio bonito como esse, e que possa efetivamente levar a comunicação, a boa comunicação, que é o que nós mais precisamos nesse momento, nesse mundo de fake news, quando você tem um jornalismo sério, capaz de fazer as discussões de interesse da população. Para a gente é uma alegria mesmo estar aqui e poder estar junto com vocês nesse momento. E a gente, né, a gente está aí com o Ricardo também, que é o idealizador do projeto. Mais para frente a gente vai estar debatendo sobre a reforma previdenciária, né, trabalhista, sim. Trazendo os dois lados, Paulo. Tanto quem é contrário, por que é contrário, e também quem são os favoráveis, por que é favorável. Para fazer um debate plural, um debate democrático, para quem está nos acompanhando tenha mais ou menos uma ideia e faça o seu julgamento. Favorável ou não, tem ali as redes sociais, tem também as mídias tradicionais, mas fazer um debate democrático, trazendo as pessoas que estão envolvidas, mas pessoas sérias, pessoas comprometidas com cada setor, né? Exato. Não há dúvida. Agradecer ao Ricardo aqui também pelo convite. Ricardo, Cássio, para a gente, assim, a discussão em torno desses temas nacionais ela é de grande relevância, né? Ouvir hoje todas as partes envolvidas dentro de um debate saudável, onde se possa efetivamente se colocar os dados técnicos daquilo que está sendo discutido na reforma da Previdência e tantos outros temas que hoje ocupam o cenário nacional e não diferente atinge a vida de toda a população, é muito importante, né? Nós temos uma necessidade de fazer esse debate com a sociedade, é de extrema importância que a gente possa se comunicar e informar também quais são as nossas teses. Né? Independente do setor, né? Sabemos que o Paulo é presidente do SEAC, até para o pessoal, qual a área de abrangência do SEAC, né, Paulo? O SEAC é um sindicato muito tradicional aqui na nossa cidade, dos trabalhadores, área de abrangência, qual é os trabalhadores que o sindicato acaba trabalhando e atuando? A representação do SEAC, ela envolve os trabalhadores da área de serviço do comércio. Então, tudo aquilo que está no comércio, que não vende produto, mas vende serviço, é a nossa representação. E aí está englobado os trabalhadores em escritórios de contabilidade, a casa lotérica, que faz uma comissária e consignatária de um produto do governo federal, da mesma forma os trabalhadores em escritório de engenharia, cobrança, promotoras de venda. Então toda essa gama acessória do comércio é a nossa representação. E a nossa representação ela é consideravelmente extensa, porque nós estamos falando aqui de uma representação que vai de Tupã a Panorama, e aqui da região de Quatá até... Região ampla, hein? É uma região ampla, de Quatá até Epitácio e a região do Pontal. Então, uma parte do estado importante. E relevante, né? Relevante também, em todos os cenários, né? A gente tem visto muitas discussões aqui, muito do que se discute nacionalmente nasceu aqui. Atinge exatamente, tem as teses devolutas, tem, enfim, vários outros assuntos também que são importantes, né, aqui em Prudente, inclusive o SEAC aqui em nossa cidade, a sede aqui em Prudente, né, tem subsedes em Dracena, Tupã, Venceslau e também a Damantina, né, Paulo? O momento é delicado, né, nós temos vivido um momento muito delicado a partir da reforma trabalhista, de alguns ataques. O sindicato é contrário, né? Que o movimento tem saído, sim. Na verdade, assim, nós entendemos importante as reformas para o país. É importante fazer a reforma.
mas essa reforma ela precisa dialogar com os mais diversos setores, né? Falar hoje numa reforma trabalhista sem que você tivesse dialogado com a representação dos trabalhadores, com os trabalhadores, com a representação dos empresários, com a sociedade organizada, com o povo de forma geral, me parece um erro, porque o produto que nasce a partir de uma decisão que não é debatida com a população, com a profundidade, com a importância que tem, nós estamos falando da dignidade, né? O trabalho gera dignidade à pessoa humana, ao trabalhador. E se nós não temos a possibilidade de discutir isso de forma ampla com a sociedade, certamente que o resultado desse não vai atender às necessidades do trabalhador e da sociedade como um todo. Não só do trabalhador, né? Nós estamos falando também do empresário. Acho que as duas partes, e até porque reformar e se adequar com a modernidade também, né, Paulo? Não há dúvida. Eu acho que alguns aspectos são importantes em qualquer reforma, né, dentro do país. Nós buscamos, além de tudo, a segurança jurídica. A reforma trabalhista, ela dizia que geraria emprego e que traria segurança jurídica. Não trouxe nenhuma coisa nem outra. Boa parte da reforma hoje não é aplicada porque o empresário se vê inseguro. Até porque a grande maioria das questões que estão colocadas hoje são discutidas judicialmente. O judiciário tem dado decisões... O STJ acaba legislando, ao invés de ser o guardião da Constituição, e isso acaba tendo uma interferência em alguns pontos, né? Esse processo ele começa daqui, ele começa da primeira vara do trabalho em Presidente Prudente, em qualquer cidade que tenha vara do trabalho, porque vê um disparate entre a legalidade e o que a lei trouxe no seu texto, inovador. Nós vamos para os tribunais têm entendido da mesma forma, inconstitucionalidade, ilegalidade. Isso passa pelo TST, chega ao STF, e aí nós temos a cada dia uma surpresa. Na semana passada, por exemplo, o STF suspende a norma que permitia o trabalho da mulher em ambiente insalubre. Para nós é uma coisa absurda, porque nós estamos falando da proteção à vida, nós estamos falando do momento mágico onde é gerada uma vida a partir do corpo de uma mulher. Exatamente. Submeter esse corpo a uma condição insalubre não me parece que seja algo correto. Então há uns desvios muito discrepantes dentro desse cenário. Por outro lado, assim, nós entendemos importantes as reformas. Agora nós precisamos fazer... De que forma nós fazemos a discussão de uma reforma que atenda às necessidades da sociedade, que gere segurança jurídica a quem contrata e, ao mesmo tempo, dê as garantias fundamentais para que a gente possa ter uma sociedade equilibrada. Então são temas que nós precisamos debater. Eu acho que a reforma trabalhista, previdenciária, tributária, infelizmente o nosso país é muito burocrático, né? Tem muita burocracia, tem muito imposto, né? Tanto para o trabalhador quanto para o empresário também. Infelizmente é o país dos impostos, né? Então tem que diminuir um pouco, né, Paulo, essa questão para que possa ter um investimento, ter uma geração e os investidores possam estar acreditando no nosso país, porque nós temos aqui, os brasileiros, eles são criativos, né? Nós temos um país continental com diversas características, você buscar um investimento mais que seja mais tranquilo assim, protegendo tanto o trabalhador quanto também o empresário, né? Eu acho que é premente a discussão em torno da carga tributária no Brasil. Ela assola o empresário, ela dificulta a vida de quem tem o objetivo de empreender no Brasil. Da mesma forma, esses impostos eles são repassados para o contribuinte. Então você tem preços absurdos comparados a outros preços de países, inclusive aqui da América Latina. Então nós já temos um disparate grande nesse sentido. Fazer uma discussão da reforma tributária, ela me parece uma das principais reformas que nós precisamos discutir. Agora, não dá, quando a gente entende, eu acho que de forma muito equivocada, infelizmente, quando se fala que a proposta do Brasil é tirar, de uma forma jocosa, mas tirar o estado do cangote do empresário como se esse fosse um projeto. Em algum momento a gente fica vendo um cenário de que se eu diminuir a carga tributária ou diminuir os direitos dos trabalhadores, isso poderia gerar uma contratação em massa de trabalhadores. E é muito claro isso, nenhum empresário contrata 10 funcionários porque ele não vai pagar fundo de garantia ou férias. Ele contrata porque alguém foi lá, comprou um produto, a indústria precisou produzir aquele produto, naturalmente você precisou de mais mão de obras, tanto para a produção quanto para a venda. Qualificadas, exatamente. E o desenvolvimento de uma nação, ele passa por quem efetivamente consome. E a grande massa que consome no país é o trabalhador, é o pobre. Então você diminuir os recursos do pobre, naturalmente você não consegue fazer desenvolvimento. Me parece muito claro, o pobre, quando ele pega o dinheiro na mão, o trabalhador de forma geral, automaticamente ele precisa dar vazão às suas necessidades. Então ele vai trocar a geladeira, ele vai comprar um sapato para o filho, ele vai melhorar a alimentação. Muitas vezes quem tem uma condição financeira mais abastada
pega um dinheiro que sobra e investe. Né? Agora não, o trabalhador ele reintroduz esse dinheiro automaticamente na economia, e quando ele faz isso, ele faz um giro. E nós experimentamos, um pouco tempo atrás, uma situação quase de pleno emprego. E era o trabalhador comprando a geladeira, era o trabalhador trocando os móveis dentro de casa, era o trabalhador podendo sair com a família num restaurante, ou ter um lazer melhor no fim de semana. Então esses cenários eles estão muito latentes, muito próximos para a gente ainda, como um efeito de comparação. E é isso que nós buscamos. Agora, nós sabemos as dificuldades. Nós estamos vivendo um problema mundial, de crise mundial. É uma crise mundial que você tem que se adequar a novas realidades, novas tendências também, e os investimentos locais e internacionais também, né, Paulo? Não há dúvida. Eu acho que para a gente, assim, quando você lê o cenário da evolução do homem, do desenvolvimento da pessoa humana em si, nós estamos falando sempre que você só desenvolve a partir da diversidade. Então a diversidade para a gente é um momento ímpar de você buscar criar mais com menos. E a história nossa mostra isso. As grandes desenvolvimentos tecnológicos aconteceram na guerra, no momento de maior necessidade. Porque você busca a criatividade, buscar alternativa. Nós não conseguimos criar quando o momento é confortável. Deitado no seu sofá assistindo a Netflix, você não vai construir nada. Esplêndido, né? Agora, a partir da necessidade de levar uma condição alimentar melhor para a sua família, a partir da necessidade de se crescer efetivamente dentro de um contexto de gerar estabilidade à pessoa e à família, você vai buscar alternativas, vai buscar criatividade, vai buscar ocupar espaços. Se qualificar, nós temos aí várias faculdades aqui, FATEC, ETEC, que são gratuitas, né? Temos faculdades aqui que são privadas também, né? Mas portanto também a qualificação que é fundamental, né, Paulo? Então, a qualificação ela é de extrema importância. Nós estamos vivendo um fenômeno agora de um estilo de trabalho chamado hoje a uberização, né? Muitas vezes para a gente olha o quanto revolucionou o Uber e a facilidade que ele nos gera e o custo baixo. Os aplicativos, acho que facilitou, né? Os aplicativos. Claro que teve uma briga gigantesca aí, né? Dos taxistas com o pessoal dos aplicativos, né? Assim, você tem um cenário complicado, muitas vezes até da questão da concessão dos táxis na mão de poucos, formando os frotistas aqui em qualquer lugar do país. Mas o Uber é uma imagem muito interessante para a gente fazer uma análise contextual, porque assim, primeiro nós vimos uma grande facilidade de fato lá. Você chama no aplicativo, paga barato. Mas do outro lado, você tem uma empresa que não tem, em tese, nenhum carro e tem a maior frota do mundo de transporte público. Ao mesmo tempo, ela determina qual é o valor que se paga e qual o lucro efetivo que aquele trabalhador tem. O trabalhador coloca o seu próprio carro à disposição do seu trabalho. Ou aluga também, né? Ou aluga, sem nenhuma garantia. E o que resulta disso? Resulta numa jornada extenuante. Então, se ele não trabalhar entre 12 ou 15 horas, ele não consegue pagar o combustível e levar alguma coisa para o seu sustento familiar. E aí a gente choca uma trilogia, se é que pode se dizer dessa forma, das 24 horas do dia. Porque o dia, e isso vem da luta histórica sindical, nós temos o dia dividido em 3 partes. 8 horas dedicadas ao trabalho, 8 horas necessárias para o sono, você tem que dormir. Me assusta muito quando eu ouvi há poucos dias que quando você chega aos 30 anos, você dormiu 10 anos da sua vida, dá até um choque na gente. 10 anos eu passei dormindo. Fica assustado, né? E queria tanto estar desenvolvendo. Mas dentro dessa ideia de dividir as 24 horas em 3 partes, nós teríamos 8 para o trabalho, 8 para o descanso, para o repouso necessário, e 8 horas que é o convívio familiar, o convívio com os amigos. Lazer, descanso, né? Lazer, estudo, descanso, estudo e a formação, que é isso que você acabou de colocar. Quando a gente mexe nesse processo, e esse processo hoje está crescente, porque nós estamos falando muitas vezes do trabalho informal, e o trabalho informal não tem hora. Você fica disponível muito tempo para conseguir gerar alguma renda. Quando nós mexemos nesse princípio fundamental, nós começamos a ter a dificuldade da profissionalização. E todos nós sabemos a dificuldade hoje de se arrumar um profissional qualificado. Porque hoje, infelizmente... você tem uma dificuldade desde a formação ao tempo disponível para que se possa criar essa formação. Então são questões assim que a sociedade precisa. Tem muita coisa para discutir aí, né, Paulo? Paulo, sexta-feira vai ter tempo para fecharmos aqui a sua participação. Paulo também já foi presidente do Conselho Intersindical aqui da nossa região, que é um conselho que reúne 21 sindicatos. Hoje o Paulo é diretor e também representante regional da Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB. E sexta-feira vai ter um manifesto das centrais sindicais aqui em Prudente, Paulo?
Sexta-feira tem manifestações em todo o Brasil, né? Há um contexto hoje de que vários setores foram atacados a partir de uma ideia de governo que ainda não está muito bem elaborada e definida. Tem algumas bagunças ali, né? Nós não tem temos... coisas boas, mas tem algumas coisas ruins também, né? Em algum momento você se pergunta assim, nós precisamos esperar mais tempo para dar certo. Aí fala, dá certo o quê? Dá certo o desarmamento? Dá certo o armamento que seja? Dá certo o tempo que pode ficar sem utilizar a cadeirinha no carro? Ou diminuir o teste toxicológico para o motorista de carro? É isso que nós estamos esperando um tempo. Mas a discussão que a gente faz na quarta-feira em todo o país, e não diferente em Presidente... Sexta, Paulo, quarta? Desculpa. Sexta-feira. Dia 14. Onde vai ser a concentração, o horário, para que as pessoas também seja plural, né? Que queira... Perfeito. Vai ser a partir das 8 da manhã, na rotatória do museu, a organização com começa... toda ali a assistência da CEMOB também? Sim. Depois com uma caminhada até o calçadão, demonstrando essa situação. Você está caminhando bastante, hein? Está caminhando bastante. Cada dia aparece uma missão nova. Subir a avenida ali, Manuel Goulart ali, não é fácil não, hein? Você sabe que a gente está caminhando bastante nos movimentos, mas a vida sedentária tem batido a porta de todo mundo. As barrigas estão aí para demonstrar. Mas era importante, Cássio, falar das bandeiras, porque assim, nós estamos com uma discussão em torno da reforma da Previdência. Nós entendemos que o projeto que está colocado, ele impossibilita a aposentadoria no Brasil. E por quê? Porque você exigir que a pessoa só possa se aposentar a partir dos 65 anos e que ela tenha 40 anos de contribuição, considerando o cenário de desemprego, o trabalhador ele passa durante a sua vida ativa por vários momentos de desemprego. Então você não conseguiria chegar aos 65 anos com 40 anos de contribuição. E naturalmente nós sabemos que a cada momento que a velhice chega, vai diminuindo a capacidade de vida. A projeção da expectativa de vida aumentou também no nosso país também, né? Sim, nós temos um aumento da expectativa de vida, mas nós temos diferenças desse país colossal que é o Brasil. Então você tem uma expectativa de vida um pouco maior no sul, no sudeste, quando você chega no nordeste... Já cai bastante. Em algumas regiões isso cai bastante. Mas também mais duas bandeiras que nós vamos estar levando na sexta-feira, no dia 14, nessas manifestações nacionais e aqui em Prudente, é a questão ligada aos cortes da educação, né, a luta por uma educação capaz de transformar o país, e também a discussão voltada da Previdência, da questão do contingenciamento ou corte aí. Do contingenciamento ou corte, que naturalmente está colocado para a gente, que são bandeiras que a gente traz muito claro para defender. No que diz respeito à questão do ensino, a gente ainda vê muitas discussões dentro da sociedade de que o investimento em educação, que o dinheiro empregado em educação, ele é um gasto e não um investimento. E aí, quando você para olhar a perspectiva dessas pessoas, elas entendem que o dinheiro empregado na educação ele se esgotaria no pagamento do salário dos professores, por exemplo, ou de todos os serviços que são prestados dentro da educação. Quando, na verdade, não. Os professores, me parece muito óbvio, mas os professores pegam os seus salários e introduzem no comércio, porque eles vão pagar as suas despesas, a despesa da farmácia, vão pagar a despesa da educação do filho, vão pagar as despesas naturais que todos nós temos. Agora, o grande proveito que nós temos da educação, que eu acho que esse é o ponto fundamental, é que a partir do processamento desse dinheiro e das pessoas que são envolvidos, nós temos a geração do conhecimento. E a geração do conhecimento é fundamental para todos nós, né? Para todos nós, porque a sociedade em geral, né? Ela vai gerar qualidade de vida, ela vai gerar na população a segurança que todos nós buscamos efetivamente, ela gera essa qualidade de vida, ela proporciona muito mais qualidade do ponto de vista intelectual, mas não só isso, você diminui naturalmente a criminalidade a partir da educação. Então são fatores assim de extrema importância que mesmo diante de um cenário como esse que nós estamos vivendo no Brasil, não é possível pensar em corte na educação. Então é uma das bandeiras que nós colocamos aí também. E a outra é a bandeira do emprego. Nós precisamos buscar urgentemente tirar 14 milhões de pessoas bastante crítico, né? Da informalidade e gerar emprego, porque emprego gera dignidade. Gera renda, oportunidade. Gera renda, gera e aqui o Estúdio Vitrine é uma oportunidade de comunicação, estamos gerando, produzindo comunicação e para os nossos telespectadores, ouvintes também. Paulo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. O sindicato SEAC aqui em nossa cidade, o endereço e as redes sociais do SEAC para quem queira mais informações, os trabalhadores do setor que é atendido pelo SEAC.
A gente agradece muito mesmo o convite de vocês aí, fica muito feliz em ver esse estúdio aqui e ver essa tratativa hoje da chamada ainda mídia alternativa, mas que espaço importante que essa mídia tem ocupado no cenário nacional. Hoje nós estamos com uma explosão no país e ela nasce a partir da mídia alternativa. Então, para a gente, assim, é uma alegria ver profissionais competentes como vocês aqui se dedicando o seu tempo, a sua disposição, o empreendedorismo nesse sentido. Para a gente, assim, é uma alegria mesmo saber, e é uma oportunidade também que vocês nos oferecem, que a gente agradece demais. O SEAC, o endereço é na rua Fagundes Varela, número 212, ali pertinho da APIA, do lado da primeira companhia da Polícia Militar. O nosso site é o www.seac.com.br, SEAC escreve SEAAC.com.br. Lá tem nosso WhatsApp, tem todos os contatos possíveis e o trabalhador ou a população de forma geral pode nos encontrar e a gente está sempre à disposição. A gente costuma dizer todo dia que a nossa missão é defender o interesse do trabalhador, mas fazer esse processo com inteligência. Né? Acho que é fundamental, né? Não um processo radicalizado, mas um processo entendendo a importância do emprego, a importância da empresa como parte desse processo, mas evidentemente buscando... É um debate saudável, um debate qualificado, né? Qualificado, mas buscando mesmo entender que nós precisamos que o trabalho seja um gerador de dignidade para a pessoa humana. Então, ela precisa ser respeitado os limites que a legislação impõe, nós precisamos entender a necessidade do salário para dar sobrevivência ao trabalhador e à sua família. Então é dentro desse contexto que a gente quer fazer um debate com a nossa representação e com a sociedade também, buscando contribuir para o desenvolvimento do país, mas também para a felicidade das pessoas, porque no final das contas o que a gente procura é ser feliz. Vamos marcar, né, cara, mais para frente aí o debate. Sim, com também certeza. ouvir o liberalismo, também acho que é fundamental, sobre a reforma previdenciária. Obrigado, Paulo, pela presença no nosso programa Redação Vitrine, e nosso programa vai estar à disposição do sindicato também, das centrais sindicais, e sabemos que tem sindicalistas corretos, sérios como você aqui em nossa cidade. Eu que agradeço. Obrigado demais, hein? Estamos sempre à disposição e parabéns novamente. Obrigado, Paulo. Vamos pro intervalo rapidinho. Vai ter intervalinho, a gente volta já. Daqui a pouquinho tem entrevista ainda, né? Com o Jorge Otsuka para falar do beisebol também, para a gente encerrar aqui a nossa redação de hoje. A gente volta já.